Olá, o meu nome é Carolina, eu sou formada em Pedagogia e especialista em alfabetização e letramento. Lá no meu Instagram eu recebo muitas perguntas, tanto na caixinha de pergunta quanto no direct, como que eu comecei meus atendimentos pedagógicos, como que eu conquistei aí meus primeiros alunos. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu fiz isso e contar as minhas vivências. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal. Aperta nesse botãozinho vermelho aí de se inscrever. E me siga lá nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, que é o Eu Carol Pedagoga. Lá eu falo muito mais sobre isso, sobre atendimentos pedagógicos, sobre educação, pedagogia. Então vai lá, me siga nas redes sociais. Bom, as perguntas que eu recebo lá no meu Instagram, né? A maioria é: como que você iniciou o atendimento pedagógico? Como que você teve os primeiros alunos? Onde você começou? Então, hoje eu vou contar a minha vivência e por que eu comecei e como que eu evoluí nesse processo aí, né? Eu comecei os atendimentos pedagógicos há um ano atrás, basicamente, porque eu comecei em 2019. Nessa época eu trabalhava ainda, né? Trabalhava aí numa creche. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre minha primeira experiência numa creche. Então eu trabalhava nessa creche e só que eu comecei a sentir que não era, sabe, o que eu queria. Porque eu sou especialista agora em alfabetização e letramento. E desde lá eu já pensava, gente, eu gosto de alfabetizar e de letrar as crianças, gosto dessa área. Eu não gosto muito da área de educação infantil, tenho muito respeito por essa área, mas não é a área que eu me identifico. A área que eu me identifico é ajudar as crianças a serem alfabetizadas. Né? Caso ela tenha alguma dificuldade, ou caso ela precise mesmo ser alfabetizada, né, no tempo certo. Então eu me via nisso. Foi até então que eu comecei a fazer a pós e falei assim, gente, eu preciso me aproximar mais dessa realidade. Porque eu tô fazendo a pós e não tô tendo nenhuma prática, né? Então eu comecei, falei, gente, eu vou começar as aulas particulares. Porque assim eu vou ter mais vivências, eu vou poder falar com mais propriedade aí sobre a alfabetização, porque eu vou estar lidando diretamente com isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, comecei a avisar para todo mundo que eu ia começar a fazer aulas particulares, que eu ia começar a fazer atendimento pedagógico. Então eu avisei até para as mães que iam lá buscar as crianças, né? Porque às vezes tinha um filho mais velho, ou tinha um primo, um sobrinho. Então eu avisava para essas pessoas, falei assim, olha, eu vou começar o atendimento pedagógico, depois aqui do meu horário, do meu trabalho. Então foi a partir disso que eu consegui o meu primeiro aluno, avisando de boca a boca mesmo que eu ia fazer os atendimentos pedagógicos, né? E aí eu já tinha definido que os atendimentos seriam depois do horário da creche lá, né, de onde eu trabalhava, e eu defini o local. E o local é essa mesinha aqui, que vocês estão vendo aqui atrás, foi onde eu comecei tudo mesmo. Comecei tudo, do zero. Foi aqui e foi muito legal, que eu fui aprendendo, sabe? Eu fui vendo que eu podia me qualificar mais nessa área, que eu podia investir principalmente, porque eu sabia que ali eu estaria mais diretamente ligada àquilo que eu quero, que é ajudar as crianças a serem alfabetizadas, ajudar as crianças que têm alguma dificuldade, ou que a escola regular deixou alguma lacuna, né? Então, contribuir com essas crianças. E foi a partir dessa mesinha que eu comecei a pensar como que eu podia me qualificar para atender mais crianças e como que eu poderia investir para que eu não continuasse nesse contexto dessa mesa, né, do meu quarto, onde tem muitas distrações para a criança, que seja um ambiente realmente que eu possa atender a criança para dar aula, né? Então, de começo, eu falei assim, olha, eu preciso separar um valor X para poder investir e fazer uma salinha ou fazer uma mesa fora do meu quarto. E foi a partir disso daí que eu comecei a ter mais gás ainda de o quê? Atrair mais crianças, atrair mais alunos, né, para minha aula particular, para que eu conseguisse ter um dinheiro a mais, para eu conseguisse investir e aumentar aí
até mesmo conforto para elas. Então, o que eu fiz? Comecei ali no modo tradicional, né? Que hoje muitas pessoas são contra, são a favor, mas eu comecei, que foi fazendo um panfleto, um folder aí, né? Onde eu coloco tudo ali, falo que eu tô dando aula particular e as especificidades, né? Ah, eu tô dando aula particular, reforço escolar, revisão pra prova, ajuda em trabalhos, coloquei tudo nisso. Se você quiser até olhar esse folder e se inspirar, ele tá lá no meu Instagram, no Eu Carol Pedagoga, nos destaques, que é aula particular. Então o folder vai tá lá. Você pode ir lá e dar uma olhadinha, uma espiadinha como que eu fiz. Essa não é a primeira versão, eu já fiz a primeira versão. Essa é a segunda versão. Mas eu distribuí aí no meu bairro e coloquei em comércio, coloquei no bairro vizinho, porque eu precisava de divulgar. As pessoas não vão saber se a gente não divulga, né? Então eu comecei a divulgar isso em 2019. E foi aparecendo mais crianças, foi aparecendo mais alunos, a partir desse momento que eu comecei a divulgar. E eu falei assim, gente, eu posso divulgar mais e ter mais crianças, porque assim eu vou conseguir acelerar o processo de montar uma sala aí no futuro. Então eu falei assim, vou abrir o Instagram. Então eu iniciei o Instagram compartilhando aí as minhas vivências e os meus conhecimentos que foram adquiridos na faculdade, nesses anos todos de estudo, da pós-graduação, dos livros que eu li, dos cursos que eu faço. Então, tudo que eu compartilho lá no meu Instagram, que é o Eu Carol Pedagoga, ou no Facebook, foi por conta de todo esse tempo que eu estudei aí, né, da faculdade, da pós. E por fora também, né? E das vivências, principalmente. Da aplicação daquilo que eu estudei, né? Porque não tem como só fazer a teoria, tem que relacionar a prática. Então, eu juntei tudo isso e comecei o Instagram. Então lá eu compartilho isso e compartilho também os atendimentos pedagógicos, porque assim eu consigo atrair mais pessoas, porque as pessoas vão começar a confiar no meu trabalho e vão querer fazer atendimento pedagógico comigo aí. Vai ter uma procura maior, né? Então foi assim. Eu comecei aqui no meu cantinho, avisando de boca em boca. Depois coloquei folders aí nos bairros vizinhos e abri o Instagram com esse intuito de, primeiramente, divulgar as aulas particulares. Hoje ele já tem um intuito maior, que é de criação de conteúdo pedagógico, né? Onde eu compartilho as minhas vivências e compartilho conhecimentos sobre a pedagogia, sobre a educação. Então tem uma coisa maior por trás também. Hoje não só o atendimento pedagógico. Só que para eu poder fazer isso, eu precisava de um espaço, né? Eu precisava de um espaço que não seria esse espaço aqui do quarto. Eu precisava de ampliar, tanto para atender as crianças, tanto para poder fazer essa criação de conteúdo, né? E esse dinheirinho que eu fui juntando, em janeiro desse ano de 2020, eu falei, vou começar a ir fazer a sala, né? Então já tinha um dinheirinho juntado. Então aqui na minha casa aqui tem uma loja embaixo, que ela estava totalmente inativa, não tinha nada, não funcionava comércio, nada. Então eu falei, ótimo, vai ser aqui. Eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu mostro o tour pela sala vazia. Eu vou deixar aqui nos cards. Depois você vai lá e vê o tour pela sala vazia para você entender todo esse contexto, que é muito além daquilo que eu tô falando aqui. Então vai lá, confira o vídeo, veja o tour pela sala vazia e continue acompanhando, que eu vou falar muito mais coisas. Pera aí, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou trazer um vídeo de quanto eu gastei nessa salinha. O orçamento, vocês querem? Então deixa muito like aí pra mim. Bom, então é isso. Eu peguei esse dinheirinho que eu juntei e comecei a investir. Comecei a fazer a sala. Só que aí veio a pandemia e tudo mais. E acabou que o processo de criação da sala, de construção da sala, ele foi mais demorado por conta disso, né? Ele tá levando um tempo pra se erguer, assim, por conta disso mesmo. Do isolamento, dos processos serem mais devagar, pra todo esse cuidado. Então, mas ele tá acontecendo. Ele tá acontecendo. E eu continuo dando as aulas, os atendimentos pedagógicos, mesmo que eu ainda não tenha a sala pronta. Eu dou hoje em dia eu não dou mais aqui nessa mesinha, eu já desci lá pra salinha, não tenho a salinha estruturada, eu tenho uma mesa,
cadeira e os meus materiais, os meus recursos e continuo dando a minha aula. E tô muito satisfeita com isso. E vou vendo o processo, a evolução, e as crianças vão vendo isso também, o que é mais interessante. Toda semana elas chegam aqui e falam assim: nossa, mudou isso, olha, tem isso aqui, olha como tá diferente. E elas gostam de fazer parte dessa história de evolução da salinha, né? Então, basicamente é tudo isso que aconteceu aí sobre os meus atendimentos pedagógicos. Eu comecei a divulgando, comecei depois qualificando aí, né, na área, começando a estudar, fazendo após, fazendo cursos, colocando em prática e comecei a investir. Então, daqui a pouco vai ter o tour final da sala, onde eu vou decorar junto com vocês, vou mostrar como que ela ficou. Então é isso. Vou pedir para que você se inscreva no meu canal. E eu agradeço muito que você que ficou até aqui no final. Eu vou colocar um desafio aqui. Eu vou querer que você comente para mim como que você começou os atendimentos pedagógicos, ou se você quer começar os atendimentos pedagógicos, como que você está fazendo para acontecer todo esse rolê dos atendimentos pedagógicos? Conta aqui para mim nos comentários. Então deixa muito o seu like e até a próxima!